Olá pessoal, bom dia. Sou Luiz Andrade e hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito da comunicação. Todos sabem, a comunicação é uma ferramenta muito importante na nossa vida. Ela é responsável pelo nosso desenvolvimento, por alcançar nossos objetivos e para que a gente possa assim ter bons resultados e ser feliz na nossa vida. A comunicação, ela tem um impacto tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Dentro dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, a comunicação é primordial para que a gente tenha sucesso. Bem, vamos refletir então. Quais são os elementos que compõem a comunicação? Para que haja comunicação, é necessário que haja uma mensagem, pois a mensagem é o fator mais importante da comunicação, é o objetivo, é o elo que liga o emissor ao receptor. O emissor é aquele que manda a mensagem, que envia a mensagem, e o receptor é a pessoa para quem a mensagem foi direcionada. Existe um grande desafio na comunicação, que é ouvir a mensagem com clareza e compreender o contexto da mensagem, compreender a essência da mensagem, o objetivo que a mensagem tem. E essa compreensão, ela demanda de duas coisas: da pessoa que vai emitir a mensagem saber se comunicar com clareza, e da pessoa que está recebendo a mensagem saber ouvi-la e interpretá-la com clareza. Muitas das vezes existem ruídos que atrapalham essa conexão, e ruídos que não permitem com que a pessoa que está recebendo a mensagem que ela receba e que ela tenha ali uma boa compreensão daquela mensagem. E aí vem o feedback, que é o retorno da mensagem por parte do receptor. Então, quando a gente manda a mensagem para uma pessoa, a mensagem vai. A pessoa recebe a mensagem, ouve, processa a mensagem em sua mente e devolve o feedback da mensagem. O desafio é como fazer com que as pessoas nos entendam com clareza e como fazer com que a resposta que vem da mensagem ela seja uma resposta assertiva. Algumas vezes, por exemplo, podemos perceber que tem pessoas que elas têm dificuldade em ouvir. Elas até estão ali, elas escutam o que você está dizendo, mas elas não compreendem a mensagem, elas não pensam, elas falam sem pensar. Então, toma lá da cá. Então, você está conversando com a pessoa, você fala algo para a pessoa não ouve, ela escuta. Então, aquilo entra no seu ouvido e já sai pela boca. E isso é um perigo, porque quando isso acontece, a mensagem ela não teve eficácia. Pense assim, imagine um líder dentro de uma organização onde ele aplica um feedback em sua equipe, buscando que a sua equipe melhore algum comportamento limitante, que sua equipe resolva algum problema que está acontecendo ali no processo deles, enfim. E as pessoas, elas não escutam elas não ouvem o que o líder fala. E aquele problema fica se repetindo perpetuamente porque não está tendo uma comunicação assertiva. Bem, quando estamos pensando em comunicação, nós temos que pensar também que a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. A comunicação verbal ela é falada e ela é escrita. A comunicação não verbal pode ser através de símbolos e imagem. Então, o que acontece? Quando você olha para uma imagem, você percebe a mensagem que a imagem está dizendo. Algumas podem não ser tão nítidas assim, mas você, na maioria das vezes, consegue entender.
Já a comunicação verbal, ela é mais delicada. Por quê? Quando você vai falar com uma pessoa, envolvem diversos pontos que você precisa estar atento. Você precisa estar atento na entonação da sua voz, você precisa estar atento no seu rosto, ou no rosto de quem estiver falando, porque muitas das vezes a expressão facial da pessoa não condiz com a mensagem que ela está dizendo. Imagine, por exemplo, que você vai dar a notícia para uma pessoa de que alguém que aquela pessoa ame muito morreu, sorrindo. Ah, seu irmão morreu, e você sorri. Então você passa uma mensagem o quê? De deboche, uma mensagem que vai ferir a pessoa que está recebendo a mensagem. Então compreende como que é importante na hora de você se comunicar, você ter uma postura corporal, facial, alinhada com a mensagem que você está dizendo. Por exemplo, se você está num momento ali de raiva, num momento de desconforto, e você vai passar um feedback para um liderado seu, não é legal você ir lá e fazer isso com a pessoa com uma cara de bravo, por exemplo. Então, se você vai lá fazer uma reunião com uma cara de bravo, você vai agredir aquela pessoa, sem querer agredir, porque a pessoa ela vai interpretar que você está passando uma mensagem de uma forma negativa para ela, então ela não vai receber muito bem aquela mensagem. Dessa maneira, você acaba, ao invés de solucionar um problema, você acaba criando um outro problema que pode ser maior do que o problema inicial. Então, dentro das organizações, a comunicação é uma competência muito importante que você deve desenvolver. A maioria das pessoas, elas têm assim um pouco de dificuldade na hora de se comunicar, seja na hora de fazer uma reunião entre equipes, uma reunião com o cliente, muitas das vezes apresentar um projeto para outra pessoa. Algumas vezes o fator emocional acaba comprometendo a comunicação daquela pessoa. Às vezes ansiedade, porque ela vai falar em público e ela não tem esse costume. Muitas das vezes ela tem um perfil comportamental introvertido e ela tem a missão de passar uma mensagem para um grupo de pessoas. E essa dificuldade comportamental pode fazer com que essa pessoa ela não expresse com clareza suas mensagens, talvez por um pouco de nervosismo na hora, começa a travar, começa a gaguejar, não passa segurança para os receptores. E com isso acaba comprometendo a sua apresentação. Dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente profissional, nós temos todos os tipos de pessoas. E cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem suas características próprias. E o papel do líder é ele entender também de pessoas, não é entender apenas de processo. Então, quando o líder ele pensa em entender de pessoas, ele precisa entender de como as pessoas se comunicam, como que as pessoas que estão ali no meio dele, elas interagem entre si. Por isso é importante que a pessoa que está ocupando ali o processo de liderança, o papel de líder, essa pessoa ela esteja atenta aos detalhes, ela aprenda a conhecer os membros da sua equipe e entender como se comunicar com cada uma dessas pessoas. E para isso, o líder ele pode contar com ferramentas de mapeamento comportamental, ou o líder também pode contar com a sua convivência, com a sua experiência ali com aquelas pessoas e entender um pouco melhor de cada uma. E quando for se comunicar com cada pessoa, se comunicar de uma maneira assim mais alinhada, de modo a conseguir
ter, né, um bom resultado ali naquela comunicação. Muitas das vezes o líder ele sabe se comunicar, ele consegue falar bem com as outras pessoas num tom agradável, numa velocidade boa de se comunicar, porém os seus liderados eles têm a dificuldade em ouvir. Porque muitas das pessoas elas têm dificuldade em se concentrar, elas têm dificuldades em focar ali naquele momento. Muitas vezes a pessoa ela vai participar de uma reunião, mas algumas pessoas elas têm, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado, que são vários pensamentos que passam pela sua cabeça ao mesmo tempo, então a pessoa não consegue se concentrar. Outras pessoas elas já são um pouco mais avoadas por natureza, e assim por diante. Então, o que acontece? Se você percebe que dentro da sua organização algumas pessoas elas têm dificuldades em se expressar ou até mesmo a dificuldade em ouvir, você precisa amenizar essa dificuldade. E para isso é importante que você trabalhe o autoconhecimento dessas pessoas, o desenvolvimento pessoal dessas pessoas, de maneira que elas entendam quais são ali suas limitações e de onde vêm essas limitações. Por que eu tenho medo de falar com outras pessoas? O que eu sinto quando eu vou me comunicar com outras pessoas? Quando eu vou receber um feedback, quando eu estou participando de uma reunião, qual que é a dificuldade que eu tenho em me concentrar? Será que eu me comunico bem? Será que eu estou falando com clareza a minha mensagem? Será que quando eu escuto, eu ouço um feedback e eu vou devolver a resposta para o meu líder daquele feedback que ele me passou, eu sou claro com ele na hora de expressar o que acontece comigo? Ou será que eu tenho um pouco de dificuldade? Eu tenho facilidade para passar minhas ideias para as outras pessoas? Ou será que eu sou um pouco confuso na hora de passar minhas ideias e por isso as pessoas não estão me compreendendo? Quando a gente começa a pensar, será que eu sou um bom ouvinte? Aí a gente começa a perceber que muitas das vezes, quando as pessoas estão conversando com a gente tem o hábito de interromper as pessoas, de voltar para a pessoa, de ir com outro assunto para a pessoa, que muitas das vezes aquele assunto ele acaba tesourando, né, aquela conversa inicial e conduzindo a conversa para um outro lado. E o foco daquela conversa naquele momento era X, mas aí o emissor está me mandando uma conversa num foco X e eu acabo respondendo a conversa num foco Y. E aí tem a distorção, e aí não dá certo, não dá conexão. E isso acontece muito junto das pessoas nas organizações. Então é importante, né, a gente aprender a ouvir o que as pessoas falam, aprender a processar o que as pessoas estão falando para nós, porque algumas das vezes a gente acaba ouvindo e respondendo no automático. E esse é o problema, porque quando a gente, não vamos nem falar ouvindo, quando a gente escuta e já responde, porque o ouvir é absorver a mensagem. E escutar é como um ruído. Ele vem, a gente ouve e vai embora, né? Então, quando a gente apenas escuta a mensagem, não processa e responde, nós podemos muitas das vezes responder algo ou equivocado ou algo que nós não queremos responder. Quantas vezes as pessoas elas recebem uma mensagem, né? Você quer ir comigo no shopping hoje? E automaticamente a pessoa responde, eu quero. Mas aí no fundo ela pensa assim, nossa, mas eu nem queria ir no shopping, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, estou moído, hoje eu queria dormir mais cedo, descansar. Só que ela não pensou, ela falou sem pensar. Então, responder sem pensar acaba muitas das vezes gerando um problema, ou para quem está respondendo sem pensar, ou para quem fez uma pergunta. Porque algumas das vezes a pessoa fez uma pergunta que é importante
que a resposta ela tem um impacto sobre uma decisão, por exemplo, dentro de uma organização. Então, quando uma das partes não se comunica bem, acaba tendo esse problema. É muito importante a gente aprender a controlar as nossas emoções, ouvir a mensagem, respirar, né? Respirar, assim, respirar fundo e pensar, peraí, deixa eu ver qual é a melhor resposta para essa pergunta. Mas não deixar a pergunta sem resposta, simplesmente responder com coerência, pensar na resposta. E o que acontece? Hoje as organizações elas enfrentam muita dificuldade na formação dos seus líderes, no desenvolvimento dos seus líderes. Muitas das vezes as empresas estão passando por um momento de sucessão. Muitas das vezes o fundador da empresa está passando a empresa para o seu filho. Muitas das vezes líderes da empresa estão passando a liderança para outros futuros líderes, ou estão preparando pessoas para assumir daqui a um tempo aquele papel de líder. E aí o líder ele quer passar uma bagagem, quer passar uma experiência para aquelas pessoas que estão ali se desenvolvendo, mas aquelas pessoas elas não ouvem, elas têm essa dificuldade de ouvir, e por conta de eles terem essa dificuldade de ouvir, gera-se um conflito na comunicação. E aí a pessoa que está ali querendo passar uma mensagem, querendo preparar aquelas pessoas para um cargo de liderança, acaba não conseguindo ter eficácia nesse processo, porque a pessoa ela tem ali o candidato, no caso aí a liderança, e essa pessoa tem competências técnicas, mas algumas das vezes ela não tem competências comportamentais, como a competência da escuta, por exemplo. E é muito bom ressaltar que a escuta, ela deve ser uma escuta ativa. Ou seja, quando você está conversando com uma pessoa, além de você simplesmente ouvir o que a pessoa está dizendo, você também precisa interagir com aquela pessoa. Ou seja, você dá uma devolutiva para aquela pessoa de maneira que a pessoa compreenda que você está entendendo o que ela está falando. Isso é muito importante ali no processo ali de comunicação. Então, a partir de agora, preste mais atenção na maneira que você está se comunicando com as pessoas, na maneira que você está expondo suas ideias, que você está interagindo com essas pessoas, e entenda se você também é um bom ouvinte, se você consegue compreender com clareza o que as outras pessoas dizem a você, de maneira que não tenha um ruído nessa comunicação, que não fique uma lacuna nessa comunicação. Assim você vai poder entregar ali um resultado melhor dentro da empresa onde você está ali agregado. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído aí com vocês nesse aspecto da comunicação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês.